Bem-vindos e bem-vindas à série Ciências da Natureza aqui na IMUA Escola do Mar. Na aula passada, abordamos o tema da respiração, olhando para a ansiedade, para a insegurança, pânico, dentro dos 3 estágios do medo. E esses estágios se relacionando com o nosso pensar, nosso sistema neurosensorial, o nosso sentir, que é o nosso sistema rítmico, e o nosso querer, que é o nosso sistema metabólico, sexual e motor. Hoje a gente vai aprofundar esse tema olhando para a Lua, os ciclos da Lua e para o equilíbrio emocional na relação com os animais. O que será que tem a ver esses temas com o nosso dia a dia e as nossas emoções? Bom, para a gente entender como é que essas emoções acontecem aqui no tórax, coração, pulmão e sangue, a gente precisa primeiro entender como a cabeça funciona. A cabeça é como se fossem as janelas para o mundo. A gente absorve as imagens e a partir dessas imagens que são objetivas, diretas, tem métrica, a gente traz essas imagens para o nosso coração e é ali, nessa respiração, que a gente encontra polaridade. A gente dá sentido ou significa ou tem sensações a partir do que a gente observa dentro das experiências passadas que a gente teve em situações parecidas, apesar de saber que toda situação que acontece na nossa vida é inteiramente nova. A gente tende a ter opinião muito rápido. E essa opinião vem da onde? Não é da cabeça, vem do nosso sentimento. Quando a gente tem uma opinião polar, que é a polaridade, ou por A ou por B, é o nosso coração que está reagindo ao que a gente está observando. E aí é interessante que se a gente respira fundo, não precisa tomar decisão tão rápido, não precisa se precipitar, a gente realmente consegue observar a situação e mergulhar para entender o sentimento real do agora que vive naquela situação. E não simplesmente atrelar uma experiência anterior. Por exemplo, o tubarão. Quando a gente olha para o tubarão, a fisiologia dele, e a gente lembra daqueles filmes, a gente vai ter medo, pânico, vai achar que vai atacar a gente. Agora, se a gente tem um histórico de estudo da cultura havaiana, a gente vai compreender que o tubarão é um símbolo de proteção, é um dos animais mais sagrados e ele traz esse arquétipo da confiança para a vida. Quando o tubarão está em harmonia com o ambiente, tem muitos tubarões e muito alimento, é sinal de que esse ambiente é seguro. Aí a gente já começa a fazer essa relação dessas emoções com os animais. Da onde que vem isso? A gente precisa compreender a relação da palavra animal com as emoções. O radical da palavra animal vem de ânima, animado, alma, ar, movimento, comportamento, emoção. Ou seja, é no reino animal que surgem todas as possibilidades de comportamento na existência. E é muito interessante porque os comportamentos eles tendem a levar a gente para polaridades. Que nem a gente falou na aula passada, ou eu fico no medo, ou eu vou para o outro lado que é a inconsequência, e quando eu me centro, respiro, observo, eu estou na coragem, que é agir do coração. Se a gente observa cada espécie animal, a gente vai perceber que eles se especializaram tanto em determinado comportamento que plasmou até o corpo físico. O tubarão, qual é a natureza dele? O que ele sabe fazer tão bem feito, que é buscar as presas, é equilibrar o oceano, mas ele sabe fazer só isso. Se a gente pega um outro animal, por exemplo, o atobá, aqui em Noronha, ele molda o corpo dele como uma flecha e ele mergulha a 8 metros de profundidade para pegar a sardinha. Então ele é um pássaro nadador. Só que quando ele sai da água, vem a fragata, que não mergulha, e é o dobro do tamanho dele, pesada, e aí essa força faz com que ele roube o peixe, dá uma bicada na cabeça do atobá e pega o peixe para ele. E aí a gente já começa a perceber que no ânima, no animado, no animal, o que sustenta são essas relações de polaridades dentro das espécies, entre as espécies e nós também. Se a gente observar os animais que nos rodeiam e
colocar essas lentes para aprender com cada espécie, a gente vai poder entender quais são essas polaridades e como a gente também encontra o nosso equilíbrio emocional. E o que isso tem a ver com a Lua? A Lua, ela rege todas as águas do planeta, também as nossas águas internas, também as águas internas de todos os animais. Nesse grande respirar mensal, até a Lua cheia inspira, pausa, até a Lua escura, expira e míngua, e pausa. E a gente percebe nos ciclos da fertilidade, né, das fêmeas, na natureza, das mulheres, que isso influencia nas emoções. E também influencia nos homens, e a gente tem muito que aprender com as mulheres sobre isso. Qual é a melhor hora de dar um feedback? Qual é a melhor hora de sonhar com um projeto? Qual é a melhor hora de celebrar e agradecer, de transbordar? Se a gente percebe esse impacto da Lua nas nossas emoções, escolhe as épocas do mês para tomar melhores decisões, com certeza a gente vai ter bons resultados. Então fica aí a dica para observar no dia a dia, colocando essas lentes, todas as emoções e comportamentos e polaridades que acontecem no reino animal, respirando com a barriga, como a gente falou na aula passada, trazendo, né, para o dia a dia, trazendo para o seu aprendizado, onde a gente possa ter mais bem-estar, ter mais equilíbrio emocional e, na medida que as nossas reações transitem pelas polaridades, que a gente consiga conscientemente segurar o nosso impulso, olhar, ouvir e tomar a decisão mais consciente, mais acertada, que com certeza vai fazer bem para você e para todo mundo à sua volta. Como eu falei antes, equilíbrio emocional hoje em dia é luxo. Então, vamos em frente, tamo junto e até a próxima. Aloha!